E aí pessoal, beleza? Professora Juliana, e agora vamos finalizar aqui as reações orgânicas, tá? Estamos chegando aqui à etapa final, vamos falar agora das reações de oxirredução. Então vamos começar falando das reações de oxirredução e depois nós temos alguns outros tipos que nós vamos comentar, que seria as reações de saponificação, esterificação e transesterificação quando a gente for falar de lipídios, tá bom? Mas já estamos finalizando aqui, ok? Bom, reações de oxirredução vocês já conhecem, porque é uma reação que a gente estuda lá antes de entrar em pilhas, né? Na eletroquímica. Quando a gente vê pilha e eletrólise, a gente antes estuda as reações redox, tá? Ou reações de oxirredução, como você quiser chamar. Então, o que a gente precisa lembrar? Quando eu tenho uma reação de oxirredução, eu tenho um cara que oxida e um cara que reduz, sempre, é um parzinho, por isso que ela chama redox. Oxidar, então, é perder elétrons. Então, como que o NOx fica? Mais positivo, eu aumento esse NOx, tá? O número de oxidação desse elemento químico. E o que é reduzir? Reduzir é ganhar elétrons, então ele vai ficar com o NOx mais negativo, né? O NOx vai diminuir, tá? Vai ficar mais negativo. Olha o exemplo da reaçãozinha que eles colocaram na apostila aí pra vocês, dá uma olhada. Então nessa reação aí da apostila, ó, eu tenho ali um composto orgânico escrito bem bonitinho aí, né, na forma linear, né, pra gente ver. Eu tenho aí então o etanol MET-ET, né, um álcool, na presença aí de dicromato de potássio, tá? Em bebidas alcoólicas. E ácido sulfúrico que vai se transformar em um ácido carboxílico, que de nome comum é o ácido acético, né, que seria o ácido etanóico, tá? Veja ali naquela figura então, ó, que o NOx do carbono era -1 no início, por quê? Porque ele está ligado com 2 hidrogênios, um carbono e um oxigênio, tá? Então aqui, pessoal, a diferença é que eu vou ter que fazer o NOx do carbono vendo a molécula onde ele está ligado, tá? Agora no dicromato já é um pouco mais fácil, né? Porque a gente analisa igual a gente fazia lá atrás nas reações redox de eletroquímica, tá? Então vejam que aqui ele já deixou pronto para vocês, mas se você quiser fazer toda a reação para você dar uma treinada e lembrar, fica de boas, tá? Então, o dicromato de potássio, ele tem ali o NOx, que vai ser mais 6 para o cromo, e depois quando a reação acontece, o NOx passa para mais 3, ou seja, ele ganhou elétrons, né? Ele está mais negativo, então ele reduziu. E o carbono, por sua vez, foi de -1 para mais 3, ou seja, ele perdeu elétrons e por causa disso ele está oxidando, tudo bem? Então, dessa forma agora nós vamos estudar as reações de oxirredução dentro da química orgânica, certo? Pessoal, basicamente tem uma forma bem bacana aqui, eu vou colocar uma foto do caderninho da prof para vocês verem, tá? Para você conseguir entender. É um par de reações, então a oxidação de um álcool que a gente vai ver, ela vai produzir um composto tal, então a redução daquele composto produz o álcool tal, entendeu? É sempre o contrário, a reação de oxidação vai no sentido, a redução vem no outro, tudo bem? Então dá uma olhada nessa figurinha aí, ó. Essa figurinha aqui explica bem a parte de oxirredução em química orgânica. Nós temos então, ó, um alcano, que é um composto sem oxigênio. E vejam que eu pus ali no meio de laranjadinho, ó, o NOx desse carbono aí é -4. Por quê? Porque eu tenho nesse carbono 4 hidrogênios ligados. Já sabemos que o NOx do hidrogênio, né, geralmente ele é fixo, então ele vai ser +1. Eu tenho 4 hidrogênios ligados mais 4, então o carbono -4 para zerar essa molécula, tá? Não lembra? Dá uma revisada lá na parte de reações redox, lá da química inorgânica, quando a gente estuda as pilhas, tudo bem? Então beleza, aí quando eu tenho um oxigênio ali, ó, aquele ozinho vermelho, é um oxigênio que está sendo adicionado a esse componente químico, ele está então fazendo mais uma ligação, ó, tá vendo? Então eu tenho um oxigênio fazendo ligação ali com o carbono, que agora tem um OH, tá? Então o álcool primário, eu já vou mudar o NOx desse carbono. Lembra que o carbono é da família 4A, então ele tem NOx variável, tudo bem? Então agora o NOx ele vai para -2.
E aí, se eu adicionar mais um oxigênio, eu vou fazer uma reação agora com duas ligações nesse oxigênio no carbono, né? Eu não tenho mais aí da onde tirar hidrogênio para colocar, então eu coloco uma dupla. Então agora, como eu tenho uma dupla ligada a esse carbono e o NOx do oxigênio é -2, o carbono vai ter NOx 0, tá? Por quê? Porque ele tem 4 caras ligados, 2 positivos e 2 negativos, né? Então ele fica com NOx 0 e vira um aldeído. E por fim, a última oxidação que eu posso fazer dentro aí de um composto orgânico é para formar ácidos carboxílicos. Aí agora eu tenho 3 ligações com hidrogênio. Vejam que não é 3 hidrogênios, são 3 ligações, é uma dupla e uma simples, certo? E aí nesse caso, no ácido carboxílico, esse carbono vai ter NOx mais 2, tá? Porque agora aí ele chegou no máximo, nível máximo aí dele de oxidação, né? E pra gente assim, vamos dizer, fechar também, nós temos o CO2, né? Que é o dióxido de carbono, que não é um composto orgânico, mas ele pode ser formado e ele também seria resultante da oxidação, tá? O que eu quero que vocês prestem atenção com essa figura? Conforme eu vou adicionando oxigênio dentro das moléculas, eu vou oxidando. Se eu fizer o processo contrário, ao voltar de ácido carboxílico para aldeído, para álcool, para alcano, eu estou reduzindo então, tá? Então, se você prestar bastante atenção aí nessa figurinha, quando eu oxido, eu coloco oxigênio dentro da molécula. Quando eu reduzo, eu coloco hidrogênio, tá? Então eu vou colocando oxigênio, vou oxidando, é bem tranquilo de lembrar. Tá, vou perdendo elétrons, né? Esse carbono vai ficando com um NOx mais positivo. Vejam lá na figura, né? Que ele foi deixando o NOx cada vez mais positivo. E quando eu reduzo, eu vou colocando hidrogênios. Então, quando eu coloco hidrogênios, eu faço com que o NOx do carbono fique mais negativo e por causa disso a molécula vai ganhando elétrons, né? E tende a reduzir esse valor de NOx, tudo bem? O que nós vamos tratar nessa aula agora de oxidação e redução? Nós vamos falar dos álcoois e dos alcenos, tudo bem? Por quê? Porque é a base do nosso material e são as mais pedidas em questões de vestibulares, tá? Então vamos começar falando de oxidação de álcoois, tá? Como que eu vou estudar a oxidação dos álcoois? Eu preciso lembrar que eu tenho álcool primário, álcool secundário e álcool terciário. Meu Deus do céu, o senhor não lembra de nada disso. Calma, 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 isso daí é tranquilo, é fácil, tá? O álcool primário é um OH ligado a um carbono primário, que só se liga a um carbono, geralmente uma extremidade, né? O álcool secundário é um OH, não é dois, tá? Álcool secundário não significa que é dois, tudo bem? Ligado a um carbono secundário. E o álcool terciário está ligado a um carbono terciário, tudo bem? Então vamos começar agora falando da reação de oxidação de um álcool primário. Tá? Nós temos então 2 tipos de reações basicamente para um álcool primário, que seria a oxidação branda e a oxidação energética, tá? E vamos falar também da oxidação do metanol, tá? Que seria um caso aí à parte, né? Porque o metanol só tem um carbono, tudo bem? Vamos ver a figura do metanol então aí pra gente entender. Bom, então olha ali. Então, olha o álcool ali que a gente tem, no caso, que seria o metanol, tá? Ele tem um carbono só, né? Então, vejam ali o que acontece quando a gente pega um oxigênio, que é aquele que está em colchetes em cima da flechinha, tá? E é adicionado ao metanol. O que ele vira? Aldeído, tá? Então, eu adicionei um O ali. O que eu faço? Na verdade, eu adiciono uma dupla ligação, tudo bem? Então, essa oxidação em que eu transformo em aldeído, ela é chamada de oxidação branda. Mas eu posso continuar fazendo essa oxidação ainda. Então, se eu continuo fazendo essa oxidação, ela é chamada de enérgica ou energética, tudo bem? Então, olha ali. Quando eu faço a oxidação enérgica, que é colocar mais um oxigênio dentro dessa molécula, e aí sim ele vai aparecer, ó, eu vou fazer o ácido metanóico. Então veja, eu produzi um aldeído como intermediário e depois eu transformei ele em ácido metanóico, tá? O que seria o ácido metanóico? C-O-OH, tá? E se eu continuar essa oxidação e colocar mais um oxigênio ali, ó, ele vira então o que? O ácido carbônico, que é C-O com 2 OHs, tá?
Esse ácido aí, pessoal, ele é instável na natureza. Então, o que que ele faz? Ele se transforma em CO2 mais água. Então, essa é uma exceção, tá? Essa é uma exceção, assim, é só o ácido metanóico que consegue fazer isso. Por quê? Porque ele tem 3 átomos de hidrogênio ligados a esse carbono, tá? Então, como ele tem um carbono só e 3 átomos de hidrogênio lá ligados ao carbono que tem o OH, ele tem 3 possibilidades de oxidação. Ele vai formar metanal, que seria o aldeído, na primeira oxidação, que aí esse oxigênio não entra, né? Ele só entra dupla. Depois esse oxigênio vai entrar formando ácido metanóico e, por sua vez, no final ele vai formar CO2 mais água proveniente do ácido carbônico, tudo bem? Então, pessoal, quando a gente for fazer a oxidação agora aqui, ela vai acontecer de forma parcial ou total, tá? Então a gente chama de branda ou enérgica, como a gente vai chamar depois lá nos alcenos, certo? Vamos então falar dos outros álcoois primários que não são o metanol, tá? Vamos falar dos outros. Como isso vai acontecer? Olha aí. Então veja a figurinha de novo aí do álcool primário. Toda vez que eu oxido ele, ó, a primeira oxidação vai me formar aldeído, que seria uma oxidação parcial, e eu posso continuar essa oxidação, e aí eu vou formar ácido carboxílico, tudo bem? Então, pessoal, geralmente eu chego na fase aí de formação de ácido carboxílico, tá? É difícil eu parar essa oxidação no meio, tá? Então, quando eu tenho essa oxidação parcial, então a gente fala que formou aldeído. A oxidação total, que seria aí que a gente chama até de energética, né? É a oxidação que vai formar ácido carboxílico, tá? Isso para um álcool primário, tudo bem? Então eu vi um álcool que formou aldeído ou ácido carboxílico, álcool primário, tá? Pra gente não esquecer. Por quê? Porque agora quando eu for falar dos álcoois secundários, quando eu tenho um álcool secundário, ele tem um carbono secundário. Carbono secundário vai fazer o quê quando oxidar? Formar cetona. É diferente o produto. Olha aí na foto. Então veja aí. Quando eu tenho um álcool secundário oxidando, ó, aquele oxigênio ali vai reagir com o OH da molécula e vai formar uma dupla. Só que essa dupla agora está num carbono secundário, então vai formar um C dupla O no meio da molécula, tá? E aquele oxigênio que está ali vai ficar para fora ali, né? Vai reagir e formar uma água, tá? Então fica cetona mais água, tudo bem? Então veja, como eu só tenho um hidrogênio dentro dessa molécula, porque ele é um carbono secundário, eu vou ter a formação de uma cetona, tá? É assim que acontece no álcool secundário, certo? E no álcool terciário? Eu tenho algum hidrogênio para poder arrancar? Pensa lá, antes da gente ver a figura, eu tenho um OH ligado a um carbono, e esse carbono tem mais 3 carbonos. Eu consigo oxidar, eu consigo colocar oxigênio em alguém, eu consigo colocar dupla para formar uma nova ligação? Não dá, tá? Então veja a figurinha aí do álcool terciário. Olha lá o carbono terciário, porque ele tem 3 carbonos ligados a ele, certo? E aí eu tenho um OH lá em cima, e em condições normais, naturais, eu não consigo fazer com que esse oxigênio reaja, porque eu não tenho onde enfiar esse oxigênio ali, tá? Eu não tenho como pôr uma dupla ali naquela ligação, né? Ou colocar esse oxigênio em alguma outra ligação, porque ele já tem 3 ligações com carbonos, tá? Nesse aspecto, carbono com carbono é uma ligação mais difícil de se romper, então ela não rompe, ela não acontece, tá? Agora, carbono e hidrogênio sim é fácil. Então, nesse ponto, eu consigo retirar esse hidrogênio, né, para fazer a oxidação da molécula, tá? Agora, carbono com carbono não. Carbono com hidrogênio sim, carbono com carbono não. Tudo bem? E agora a gente vai falar da oxidação de alcenos. Falamos dos álcoois, primário, secundário e terciário, seus respectivos produtos, quando eu começo a inserir oxigênios dentro dessas moléculas. E vamos falar então agora da oxidação de alcenos, tá? É tranquilo também, por quê? A oxidação de alcenos basicamente retira a dupla da molécula e insere esse O lá dentro, tá? Quebra a ligação π. Nós temos 2 tipos então de oxidação que acontecem em alcenos, a branda e a energética, tá? Vou colocar aí na tela as principais diferenças de uma e da outra para você, tá? Como que acontece a oxidação branda então? A oxidação branda, ela geralmente vai acontecer, né, no meio básico, tá? Numa solução diluída e a frio, ok? Então, por isso que ela vai romper a ligação π aí da cadeia, né, de carbono, tudo bem?
E quando eu tenho a oxidação enérgica ou energética, ela já vai acontecer então em meio ácido, desculpa, tá? A oxidação energética ela acontece com aquecimento, meio ácido, tá? Mais um agente oxidante, certo? Só lembrando novamente aí para vocês que um agente oxidante é quem? É o cara que vai ajudar a reduzir, né? E o agente redutor é o cara que oxida, né? Então, lembrando desses conceitos lá também, tá? E na oxidação energética, gente, ou enérgica, a gente vai quebrar essa cadeia e produzir duas coisas com carbono, certo? Tá? Então, vamos começar falando da oxidação branda, tá? Branda, B de básico, tá? Meio frio e básico, ok? Vamos colocar uma figurinha aí na tela pra gente saber como é que acontece a oxidação de alcenos, vamos dizer assim, uma inserção de oxigênios aí, mas não é uma adição, né? E nem uma eliminação, ela vai colocar um oxigênio aí, mas o NOx desses componentes vai modificar, então por isso que é uma reação de oxirredução, tá? Como ela acontece da forma branda? Vamos ver aí. Então vejam aí na figurinha, ó. Ele deu um exemplo de uma molécula aí que tem 5 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Mas nós temos uma dupla, tá? Então ela vai acontecer no meio básico, o agente oxidante aí ou de cromato de potássio ou o permanganato de potássio, né? Ele não colocou na setinha aí pra gente, mas geralmente é um dos dois, tá? Tanto faz, vai mudar o meio, né? Se é básico ou ácido, tá? Essa solução é a frio, ela não é quente, certo? E vai acontecer o que aí, ó? Esse oxigênio que está em colchetes ali em cima da flechinha, ele vai entrar na minha ligação e romper a ligação π, tá? Então, eu não vou quebrar a cadeia carbônica, eu vou só romper a ligação π, tudo bem? E como eu rompo essa ligação π, ó, cada um dos carbonos vai ficar com 3 ligações. Mas sumiu a π, né? Ué, o oxigênio não tem 2 ligações, né? Não faz 2, então eu coloco um oxigênio por carbono que perdeu a sua π, certo? Então veja como fica ali, ó. O oxigênio que tem ali presente na solução, ele vai entrar nos 2 carbonos que perderam a sua ligação dupla agora. A gente chama essa molécula então de diálcool, né? Ele é um diol, tá? É um diálcool que a gente tem, e esse diálcool aí, ele é vicinal. Por quê? Porque esses OHs que estão aí, eles são vizinhos, tá? Então vejam, oxidei um alceno, tá? E formei uma molécula de diol, um diálcool, tudo bem? Tá? A gente não coloca, né? Geralmente não escreve nessas equações aí, né? Os compostos inorgânicos que estão aí, nem os produtos inorgânicos, tá? Até a água que vai aparecer nessa reação aí depois, né? A gente não usa essa água só como solvente, ela é um reagente ali também para que esse oxigênio aí consiga atuar, tá? Para poder formar esses álcools depois, tá? Esse tipo de reação, ele é muito utilizado, né? Existe um teste chamado teste de Bayer, que a gente usa a oxidação branda, né, de alcenos, para a gente poder identificar isômeros, tá? Quando a gente tem um isômero que seja alceno e um ciclano, né? Lembra que era isômero, né, gente? Mesma fórmula, né, e tal. No caso aqui ele vai ter uma cadeia diferente, né? Alcenos e ciclanos, eles têm a mesma fórmula, né? Mas eles são cadeias diferentes. Então a gente usa esse teste de Bayer para poder identificar. O que consiste o teste de Bayer? Acontece com permanganato de potássio, né? Meio frio, né? E o permanganato tem cor violeta. Quando ele reage com os alcenos, a cor violeta vai desaparecendo da reação. E quando a gente reage com os ciclanos, não, porque os ciclanos não têm dupla para fazer essa reação, né? Para que a reação ocorra, né? Então é uma forma de você diferenciar esses dois isômeros. Agora vamos falar da oxidação energética em alcenos, tá? Ou enérgica, tanto faz. Como que a reação enérgica, então, ela acontece? Veja a figurinha, então, novamente. De novo. Nós temos então aí, né, um agente oxidante, que pode ser o permanganato de potássio ou dicromato de potássio, tá? E a oxidação enérgica, então, né, ela vai acontecer em meio ácido, com esse agente oxidante, com aquecimento, né, essa solução de ácido é concentrada, tá? Aquecimento, tá? E vai quebrar a ligação dupla. E quando eu quebrar essa ligação dupla, eu vou romper a cadeia, como você pode ver ali na figura, ó. Então nós temos ali um alceno que primeiro sofreu uma oxidação ali, né? Entrou um oxigênio, e quando esse oxigênio entrou ali naquela cadeia, ele foi adicionado
né? Vejam, eu rompi a cadeia, né? Ó. Essa ligação dupla agora ela é feita entre os oxigênios e os carbonos e não mais C dupla C, tá? Então, esse tipo de oxidação, que é a oxidação enérgica, ela pode produzir ou ácido carboxílico, ou cetona, ou CO2 mais água, tá? Que seria o gás carbônico, né? Então vejam ali, ó, observando a primeira molécula ali, eu formei um C dupla OH, que é um aldeído, mais uma cetona aqui, porque tem um C dupla O ligado a um carbono secundário, tá? Se eu continuasse essa oxidação, né, no carbono ali do aldeído, eu conseguiria inserir esse oxigênio no H lá debaixo do aldeído e formar um ácido carboxílico, certo? E a cetona se manteria, tá? Ou também uma outra opção, se eu continuasse, seria para formar aí CO2 e água, tudo bem? Se eu tiver um alceno menor aí, né? É bem parecido ali com a oxidação dos álcoois que a gente falou antes, tá? E um outro tipo especial aí de oxidação de alcenos que é a ozonólise, né? Famosa ozonólise, né? O que seria então a ozonólise? É a reação então com ozônio agora e que vai me dar como produtos aldeído ou cetona, tá? Então vejam a fotinho aí de novo. Nós temos uma molécula aí de alceno que vai reagir com ozônio e vai reagir com água, tá? Como vai reagir com água, um dos produtos que vai ser formado no final ali é o peróxido de hidrogênio, tá? Água oxigenada. Então vejam lá, se eu tenho agora ali um carbono ligado com outro carbono, como no primeiro exemplo aí, nesse primeiro exemplo, tá? E nessa ligação eu só tenho carbono ligando com carbono, eu não tenho carbono ligando com hidrogênio. Veja, não tem nenhum carbono ali da dupla, tá? Que está ligando com hidrogênio. Então nesse caso eu vou quebrar essa dupla e vou ter dois carbonos secundários. Obviamente eu vou formar cetonas, certo? Se acontecer, como eu vou colocar a figura para vocês aí, algum dos carbonos da dupla tiver como ligante um hidrogênio, então aí eu vou ter um carbono primário na hora que eu quebrar essa ligação no meio, né, na presença de ozônio. Aí eu vou formar aldeído e cetona, tá? Quando eu tenho carbono primário sendo quebrado e formando, né, como tem hidrogênio, eu vou ter um carbono primário, então eu vou conseguir formar aldeído. Quando o carbono é secundário, só forma cetona, tudo bem? Olha a figurinha aí para você conseguir entender. Então veja aí, ó. Nesse caso, ó, veja que os dois ligantes de baixo ali, né, como se fossem as posições ali, né, cis, né, considerando aí, né, se fosse na isomeria, mas não é. Mas vejam as posições dos ligantes de baixo aí, tá? São dois hidrogênios. Nesse caso, como eu tenho dois hidrogênios, eu vou quebrar e formar dois carbonos primários, então eu formo dois aldeídos, tudo bem? E num último exemplo aí, ó, dá uma olhada. Se eu tenho um dos átomos de carbono ligando a hidrogênio, um dos átomos de carbono ligando a carbono e carbono somente, eu vou ter os dois produtos, tá? Então eu tenho aí a formação de aldeídos, a formação de cetonas e a formação aí de peróxido de hidrogênio como um dos produtos, tudo bem? Se acontecer, pessoal, de um dos carbonos aí nessa ligação só tiver átomos de hidrogênio, no final eu vou produzir ácido carbônico, tá? Que aí é CO2 mais água e por isso ele acaba, né, se decompondo, tá? Porque o ácido carbônico é instável, tudo bem, pessoal? A reação de redução é basicamente no mesmo esquema que acontece, tá? Então eu vou colocar a fotinha aí só para vocês darem uma olhada. Vejam aí que a gente já falou disso, né? Ao contrário do que a gente já falou. Então olha aí a figura. Quando eu tenho um aldeído e eu adiciono hidrogênio nele, eu formo um álcool primário. Ou da mesma forma, ó, quando eu tenho ali uma cetona e nessa cetona eu adiciono hidrogênio, eu rompo a ligação dupla e aí eu faço com que eu transformo nessa molécula num álcool secundário, tá? Veja como a reação é o inverso de uma e da outra, tá? Nesse caso aí, ó, eu nem estou trabalhando com agente redutor, né? Estou colocando níquel aí, tá? Que é um metal que participa aí dessas reações e faz com que essas reações aconteçam, tudo bem?
Pessoal, espero que vocês tenham entendido como é que acontece, as principais reações de oxirredução, né, de oxidação que a gente falou aí principalmente, que seriam as reações de oxidação em álcoois e em alcenos. Quais são os produtos formados em álcoois primários, secundários e terciários, tá? Lembrar do metanol, que é uma exceção aí, por causa que ele só é ligado ao hidrogênio, né? E falamos da oxidação em alcenos branda, energética, qual acontece em meio básico, acontece em meio ácido, os agentes oxidantes que nós temos aí. E terminamos com a ozonólise, tá? Que é uma reação aí de alcenos, de oxidação de alcenos na presença de ozônio, tá? E forma peróxido de hidrogênio e produz como aldehído e cetona, tá? Resolvam os exercícios, espero que vocês tenham entendido essa parte, né? Estamos migrando aí para o final aí das reações orgânicas, né? Vamos falar de outro tipo de reação depois, mais pra frente, continuamos aí, né? Mas o mais pesado acabou, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um grande beijo pra vocês, tchau, tchau!